Eu sou o Paulo e eu tô no 12 vezes. Camisa, eu vou de Santos do Pelé. Pode ser a camisa do Gol Mil, a camisa do Santos com a golinha redonda. Para mim, todas aquelas ali dos anos 50 e 60, muito bonitas, mas vou com a do Gol Mil, então, a golinha redonda, inteira branca. Cara, um escudo, eu vou com o antigo escudo do Cruzeiro, a camisa do Cruzeiro dos anos 60 também. Acho lindo aquilo, só as estrelas brancas, a camisa inteira azul. Acho que é um privilégio ter um escudo que você não precisa escrever nada, né? Só as estrelinhas ali, a elegância do time ali de Tostão, de Seu Lopes, vou de Cruzeiro das antigas. Estádio, Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. Eu nunca me senti mal dentro do Pacaembu. Estádio que abraça todas as torcidas aqui de São Paulo e nesse recente desmonte do estádio aí enquanto lugar público, parece que o sentimento só aumenta. Não consigo responder outro que não seja o Pacaembu. Cara, nesses superlativos eu vou me dar o direito de puxar as memórias da infância. O melhor cara que eu vi no estádio, ele nunca jogou no meu time, é o Romário. É o cara que eu fazia questão de assistir. Cara que eu fui algumas vezes assistir jogos que não envolviam meu time por querer ver, né? Quando o Romário vinha jogar, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, pedi pro meu pai me levar só para ver o Romário. Impacto, assim, dentro de campo, o cara que eu falava, pô, ele tá ali zanzando e daqui a pouco acontece alguma coisa, sem dúvida é o Romário. É meu jogador favorito que eu pude acompanhar por vários anos, assim, da arquibancada. Cara, pior jogador, é triste falar isso, né? Porque o cara já sofreu tanto. Mas eu vou falar do Márcio, um goleiro reserva do Vasco, que ele é coautor de uma das maiores alegrias da minha vida enquanto torcedor. Vasco e Palmeiras em São Januário. Ele foi muito mal, coitado. Ele tomou um gol por debaixo, assim, numa tabela do Paulo Nunes com o Alex. E ele depois tomou um gol de falta do Arce, sem ângulo. Eu vou de Márcio. Desculpa, Márcio, estiver assistindo, nada contra, mas vou louvar um goleiro que foi mal contra o meu time. Melhor time, o Palmeiras de 96. Aquilo, pra mim, foi uma loucura, assim, muito moleque, né? Eu lembro que eu perguntava pro meu pai se era normal o Palmeiras ficar goleando todos os times do interior, porque era 8-0, 6-0, 5-0. Palmeiras, se eu não me engano, em 30 jogos dá 6 ou 7 goleadas de pelo menos 4-0. Aquilo foi uma loucura. Eu vou te dizer, eu acho até que aquele time às vezes é um pouco subestimado pela geração atual. Como não ganhou uma Libertadores, como não ganhou um Campeonato Brasileiro, ele fica lá meio esquecido, como se o Campeonato Paulista fosse algo menor, mas o Palmeiras de 96, de Djalminha, Rivaldo, Miller e Luizão, eu não vi nada igual ainda até hoje. Cara, o pior time, o Brasil de 2014. É, para mim, o time de futebol mais frustrante da história. Eu não me conformo até hoje que o Brasil demorou mais de meio século para ter uma Copa do Mundo de novo aqui e não conseguiu montar um time minimamente decente. Não conseguiu montar um time para ganhar bem os jogos e quando pegou um jogo maior não conseguiu montar um time para competir com a Alemanha. Eu acho um terror aquele time de 2014. Tudo bem, o 7-1 é um jogo atípico, claro, vai acontecer sempre, não. Deu tudo errado para o Brasil e a Alemanha estava num dia muito bom, claro. Mas para mim é quase constrangedor imaginar que o Brasil foi com um time tão pouco competitivo, tão pouco ajeitado para um campeonato que era tão especial para a gente. Um gol, eu vou com o gol do Branco em 94. Aquele Brasil e Holanda em 94 é a minha grande memória da infância, da casa que eu cresci e que pouco tempo depois a gente mudaria de casa, lá em São Bernardo mesmo. E quando sai o gol do Branco, primeiro que o Brasil estava ganhando de 2-0 e eu tinha ganhado uma corneta da minha avó, fiquei soprando a corneta. E aí ela falou, ó, esse negócio de soprar a corneta antes de acabar o jogo dá azar. E a Holanda empatou. E eu fiquei me sentindo culpado, porque minha avó falou que a culpa era minha, que a torcida não pode comemorar antes e tal. E sai o gol do Branco, a casa explode. E foi um alívio, cara, porque eu tava com medo de ser
crucificado por ter zicado o Brasil. Então aquela é uma das grandes lembranças de euforia, de loucura mesmo. Eu nunca mais vi meu pai pirar em futebol igual naquela Copa de 94. Eu vou com o gol do Branco, é a grande explosão da minha casa, na minha memória, naquele gol. Um jogo, eu vou de Palmeiras e Cruzeiro, final da Copa do Brasil de 98, o gol do Oséias, sem ângulo. Aquilo para um moleque de 10 anos, ganhar uma Copa do Brasil com gols 45, que ninguém sabe até hoje como é que o Oséias acertou aquele chute, aquele é o jogo da minha infância ali, aquela é a minha relação de torcedor moleque ali, igual aquele gol do Oséias. Até hoje eu coloco o Oséias em todas as minhas seleções do Palmeiras, só em gratidão àquele gol no Morumbi. Pô, ídolo é um negócio difícil, né, cara? A gente vai ficando velho, vai ficando mais chato, né? Esse negócio de trabalhar com futebol também, a gente acaba se desiludindo, né? Racionalizando um pouco mais as coisas. Eu vou, então, ser coerente com a criança também. Eu acho que o futebol pertence muito às crianças, sabe? Mas muito mesmo, e acho que a gente tem que, inclusive, trazer mais a nossa memória do futebol, independentemente da idade que a gente tem, a hora que vai conversar de bola. Então eu vou falar Edmundo. Era o cara que eu queria ser na rua, foi o primeiro cara que eu vi jogar muita bola, era o cara que eu acompanhava em outros times, que eu comprava a revista Placar para ver como é que estava lá na Europa, que eu ficava esperando notícia, que eu queria que fosse titular da seleção em todos os jogos. Ídolo de moleque, Edmundo, sem dúvida. Cara, um momento eu vou escolher a Copa de 2002. Eu acho que nada consegue ser mais intenso no futebol do que uma Copa do Mundo na adolescência. Aquilo ali, viver uma Copa do Mundo quando você tem ali seus 13, 14, 15 anos é um negócio muito maluco, né? Se eu pudesse escolher um mês da minha infância para voltar a viver hoje, eu viveria um mês de Copa do Mundo nos tempos de escola. Professor, para a aula para ver jogo, todo mundo mata a aula, vai na padaria, aquela zona do cacete. Eu tenho muita saudade de curtir uma Copa do Mundo mais molecão mesmo. E a Copa meio traumática ao mesmo tempo. O professor Edilson, que não está nos assistindo, de geografia, marcou uma prova para a hora de Coreia do Sul e Itália. E eu fiz a prova ouvindo o Rádio Bandeirantes embaixo da toquinha, e nem tava fio e eu de touca para esconder o fone, e eu tirei 2 na prova, ensandecido com a Coreia do Sul indo para cima da Itália, aquela loucura de jogo, e o professor me mete uma prova ordinária de geografia. Um abraço, professor Edilson. Nesse embalo de seleção e Copa do Mundo, uma coisa que eu gostaria muito de vivenciar ainda é uma outra relação mesmo nossa com a seleção brasileira, de forma geral. Acho que as últimas 4 Copas em que o Brasil saiu derrotado, né, elas foram muito frustrantes por um lado, mas uma certa indiferença, uma certa resignação de quem estava trabalhando ali, como se não se importasse muito. Não acho que as pessoas têm que torcer loucamente pela seleção brasileira, não. Mas eu gostaria que a gente conseguisse criar uma relação mais legal mesmo, curtisse uma Copa do Mundo, se sentindo, de certa forma, representado por um futebol brasileiro. Cara, eu conheci o Gerd, né, como o próprio filme já conta um pouco, conheci o Gerd via trabalho, né, de forma mais próxima, e resolvi em determinado momento, né, tomando um café ali depois do programa com o Gerd, batendo papo com ele, falar para ele que eu estava a fim de fazer um documentário sobre ele. Então a gente combinou, vamos gravar uma conversa, fazer um perfil do Gerd, sentar com ele uma tarde, fazer uma longa entrevista para ele contar as principais passagens da vida dele. Pegando esse personagem que as pessoas conhecem, né? O comentarista esportivo, a pessoa pública que se posiciona nas redes sociais e tal, mas trazendo também todas as passagens da vida dele, que na verdade são várias vidas em uma, né? Então é um filme que eu fiz pensando nesse público do jornalismo esportivo, mas ele de fato extrapola, assim, não é um filme exatamente sobre futebol, né? E aí, nesse 2020, o filme passou por alguns festivais, e no Cinefood a repercussão foi muito legal. O Gerd é um cara que eu acho que dá para dizer que é uma unanimidade, um cara muito querido no meio do futebol. Quem acompanha futebol internacional, acho eu, gosta do Gerd. Ele, inclusive,
trouxe, de certa forma, um modelo de comentário, né, falando muito da sociedade alemã, da política, da formação dos clubes. É um cara que sempre explicou muito para o público brasileiro os protestos dos torcedores, o que estava acontecendo no entorno do estádio, na arquibancada. E eu acho que nesses anos mais recentes, com o posicionamento dele em redes sociais, com uma militância que ele reencontrou aí na internet, ele voltou a ser um cara bem popular e bem querido, assim. Então, acho que é um filme fácil, assim, para criar empatia mesmo com a figura. A história do Gerd é muito bonita, uma história de luta muito bonita. Então, estou muito feliz com a repercussão. O filme foi o segundo mais votado na premiação popular do Cinefute e, passado, então, esse ano de 2020 com exibição nos festivais, convido todo mundo para assistir agora aqui no canal. Meu Amigo Alemão, um filme singelo, muito pessoal, uma conversa minha com um cara que eu acabei me aproximando nos últimos anos e que eu acho que todo mundo vai se identificar com a trajetória, com a luta e com a simpatia também do Gerd.